grandes, né? Que ele, que ele fala o seguinte: ele dá os vários pontos em que elas foram privilegiadas, né? Então ele fala que elas foram as primeiras testemunhas de ver o túmulo aberto. Olha só, elas foram as primeiras a entrar dentro do túmulo. Isso tudo a gente vai ler agora, está em Lucas 24, de 1 a 10. Elas foram as primeiras a receberem, a terem aquele encontro com os anjos, né? Que eles falaram o que elas estavam procurando ali entre os mortos, quem estava vivo, né? Elas foram as primeiras a receberem, esse é lindo demais, a mensagem, né? A mensagem mais importante do cristianismo, que foi a ressurreição do Senhor, né? Elas foram as primeiras a serem comissionadas a levar essa mensagem para os discípulos. Elas foram as primeiras a ter um encontro com Jesus ressurreto. Antes delas irem, elas encontraram, não foi? Elas foram as primeiras embaixadoras da maior mensagem do cristianismo, que é a ressurreição. Então, a gente só podia ler esse, né, para terminar, viu, gente? Eu estou pulando uns aqui, mas é no Lucas 24, a partir do versículo 1, que vai falar tudo isso que a gente acabou de falar aqui, né? Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, olha a coragem e ousadia delas, né? O que moveu essas mulheres, gente, né, a seguirem o Senhor e a transformar, elas deixaram tudo, né? Então, no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra, elas foram as primeiras a verem isso, né? A pedra removida do túmulo, mas, ao entrar, não acharam o corpo do Senhor, né? Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se, olha só, elas lembravam, talvez elas lembrassem de que o Senhor havia dito tudo isso, mas elas não estivessem lembrando que ele iria ressuscitar, senão elas não estariam espantadas, né? Então, os anjos falam: lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado, ressuscitado e ressuscite no terceiro dia. Então, elas se lembraram, aí que elas se lembraram, né, das palavras de Jesus. E voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e também as demais que estavam com elas, confirmaram essas coisas aos apóstolos. Gente, eu fico assim. E depois disso, né, só para resumir aqui, elas também estavam presentes na ascensão, porque enquanto. Deixa eu ver só onde que está o versículo aqui. Em Atos, olha só, elas também estavam, além do sepultamento, Atos 1, 9 e 14. Só para terminar aqui. Não acabou aí, o serviço delas não acabou aí, entendeu? De ir até o túmulo, de levar as grandiosas novas aos discípulos, não acabou, porque Atos 1, 9, 1 de 9 a 14, diz o seguinte, ó: depois de ter dito isso, Jesus, né, falando da ascensão de Jesus, ele foi levado às alturas à vista deles, e uma nuvem que encobriu os olhos.
Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Este Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês viram subir. Então, os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para onde? Para o cenáculo, né? E reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, o filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, como Maria, mãe de e também com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, o que eu acho lindo isso, elas não pararam, elas não receberam a bênção delas, quer seja cura, como diz lá em Lucas, né, 8, quer seja curas ou libertação, e receberam, que bom, foi uma alegria, né, momentânea, como muito acontece com a gente. A gente recebe, olha com respeito à salvação, a gente recebeu o maior milagre que poderia acontecer com as nossas vidas, que foi a nossa salvação. E muitas vezes a gente para no meio do caminho, né? A gente não prossegue, a gente não continua. E elas, durante esses 3 anos de ministério, né? Principalmente ali naquela região da Galileia, olha só, elas não pararam e com os seus bens serviram. Então, eu vejo essa transformação na vida delas, tocou, né, muito o meu coração e continua. Ainda mais ontem, né, eu estava lendo sobre isso, esses dias lendo sobre isso, eu pensei, gente, né, eu fui liberta, eu fui curada, eu fui liberta, eu fui salva, né? Eu não posso ficar parada. Então, eu vejo que a gente estudando sobre a vida do Senhor, sobre né, quando a gente viu o Sermão do Monte, que ele falou diretamente as características, né, dos discípulos ali, eu vejo, gente, eu sou, né? Eu sou uma, e eu não posso ficar parada. Então, isso me encorajou muito nesses dias, porque muitas são as questões que a gente tem enfrentado, as circunstâncias, quando a gente olha para elas, né? Não preciso nem mencionar aqui, a gente desanima, mas eu fui chamada, né? E olha a bênção, já imaginou a bênção? Olha, elas já receberam ali uma recompensa por obedecer o chamado, qual foi a maior bênção entre todos os discípulos? De serem as primeiras a verem o Senhor ressurreto. Então, assim, isso encorajou muito meu coração. Não, chega, é só isso. Amém. Amém, Márcia. Mais Glória a ou menos. Deus. Muito bom. Glória a Deus. Amém. Alguém mais ouviu, olhou, estudou sobre algum seguidor de Jesus? Muito bom, Márcia. Graças a Deus. Então, meninas, alguém mais? Aí eu pensei que hoje aqui ia ter um monte de gente falando sobre isso. Ô, Joyce, pode começar aí os slides, então. Interessante, Márcia, que eu também fiquei pensando aqui, tem várias pessoas, né, que a gente podia citar, e eu pensei em João, porque isso tudo que você falou, quando chega lá no finalzinho, lá em João, na crucificação, fala que estavam as mulheres e João aos pés da cruz. Foi o único que ficou lá aos pés da cruz. E eu pensei exatamente nisso, pensando naqueles que ficaram com Jesus até ali, na morte, né? E aí, pode passar, Joyce. E aí, eu achei interessante falar um pouquinho sobre João, porque João, João o apóstolo, né? Porque teve João Batista, foi aquele que preparou o caminho do Senhor, mas João o apóstolo.
E o João, no evangelho dele, que ele mesmo escreveu, né, ele não cita o nome dele, ele sempre fala assim, o discípulo a quem Jesus amava, sempre ele fala assim, né? E a gente sabe que era ele mesmo. E ele não cita, como nós falamos no evangelho, né, que é de sua autoria. Ele era filho de Zebedeu e Salomé, e era irmão de Tiago, que foi discípulo de Jesus também. Ele era um pescador, mas eles não eram pobres. Por quê? Porque a gente via que eles tinham empregados. Isso lá na Galileia. Mas João também tinha uma casa, a mãe dele, Salomé, tinha uma casa lá em Jerusalém. Então, eles eram pessoas que tinham condições. E até alguns estudiosos creem que quando Jesus foi ali para o Getsemane, era uma parte do jardim ali dessa casa. Não sei se é ou não, mas alguns falam que sim. E Salomé era irmã de Maria, que era mãe de Jesus. Então, segundo a carta de João, ele era primo de Jesus. E a gente vê também que quando Jesus foi lá para a casa para o palácio de Anás e Caifás, ele era amigo do sumo sacerdote, porque João entrou e, como ele fosse amigo, ele pediu que o Pedro entrasse também. Vocês lembram desse texto, né? E João era discípulo de João Batista, assim como André. Lembra que João Batista estava com os discípulos dele? E quando Jesus passou, João falou assim: ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E, imediatamente, João e André foram atrás de Jesus. E eles então perguntaram, a gente vai aqui para frente, perguntaram para Jesus onde que ele assistia, onde que ele morava. E Jesus fala assim: vinde ver. E daí para frente ele começou a seguir o Senhor Jesus. João estava no Monte da Transfiguração, junto com Pedro e Tiago, era Pedro, Tiago e João. Então, também estava, quando aquela menina foi ressuscitada, filha de Jairo, ele também estava junto. Pode passar, Joyce. Tem alguns importantes, fatos importantes que João estava junto. Lá no Getsemane também ele estava junto, era Pedro, Tiago e João. E alguns irmãos estudiosos também falam que não é porque eles eram preferidos, mas é porque talvez eles fossem mais fracos dos discípulos, e porque também o Senhor ia colocar um ministério mais proeminente, vamos dizer, com a Pedro e João também, e Tiago, a gente não sabe muita coisa de Tiago, né? Tiago já foi logo, se tornou um Marte, né? Aí, então, é essa parte, ele também esteve aos pés da cruz, recebendo a responsabilidade de cuidar de Maria, mãe de Jesus. Eu fico pensando que a gente lê esses fatos, mas se a gente começar a meditar, assim, o sofrimento daquelas pessoas que estavam vendo acontecer tudo aquilo com Jesus, porque é uma morte muito horrorosa, essa morte ali na cruz, né? É um sofrimento muito grande. Então, o coração de Maria realmente estava totalmente esfacelado. Foi aquilo aquela profecia que ela recebeu no início de Simeão, que uma espada iria atravessar o coração dela, né? Então, um tempo de sofrimento, mas ela estava lá aos pés da cruz. E João também. Pelo que a gente sabe, era somente João que estava lá, e as mulheres. Então, eles falam aqui, ó, lá em João 19:25, fala, e junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, que era Salomé, né? E Maria, mãe de Clopas, e Maria Madalena. Maria Madalena continuava a seguir o Senhor. E foi para Maria Madalena que o Senhor realmente apareceu em primeiro lugar, né? Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho, e para o discípulo: eis aí tua mãe. E desde essa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Então, a gente vê assim o cuidado, né, do Senhor, ele ali naquela hora de sofrimento assim horrível, ele lembra da sua mãe e deixa a sua mãe aos cuidados de João, né? Então, é muito impressionante a gente ver. E a gente vê, queridos, também, aqui mais para baixo eu coloquei que a palavra mais proeminente nos escritos de João é a palavra amor, porque realmente quando João ele olha ali para aquela cruz e vê aquilo que o Senhor Jesus está fazendo por amor, não tinha mais nada que ele podia dizer que Deus é amor. Então a gente vê nas cartas dele, vê no Evangelho de João, que essa palavra é muito forte para João,
porque ele viu o Senhor Jesus também sendo rasgado do lado, né, e dali, e ele fala com muita, ele enfatiza isso aí, que saiu água e sangue, foi realmente quando a igreja nasceu ali, né? Então, é muito importante a gente ver isso, como João, como é que eu vou dizer assim? Parece que ele conseguiu discernir assim, mais profundamente o Senhor Jesus Cristo e o ministério dele, por causa da personalidade dele, do temperamento dele. Por isso que quando a gente olha cada um desses discípulos, essas mulheres, igual a Márcia falou, cada um, a gente vê que o Senhor Jesus tratou com cada um de uma maneira especial. É assim que ele faz conosco, porque cada um de nós é diferente. E ele tratou João assim. Por isso que quando ele fala com João, vem e vê, provavelmente João passou, ele e André passaram um tempo com o Senhor, em comunhão com o Senhor, ali, né? Onde Jesus foi mostrar onde que ele morava. E daí, então, João teve, você vê que aqueles capítulos, a partir do capítulo 13, 14, tudo ali que aconteceu no cenáculo, os outros discípulos, eles não falam com detalhes sobre isso, mas João fala com muito detalhe, aquilo tudo que o Senhor Jesus falou. Porque João, ele era mais, se a gente pode dizer assim, místico, né? Ele era mais introspectivo com relação a essas coisas, né? Tanto que a revelação do Evangelho, ele fala do Senhor Jesus como Deus, né? É uma coisa bem profunda. Então, na manhã também da ressurreição, ele foi até o túmulo. A gente vê que ele correu até o túmulo, a gente não vai ler, mas ele correu até o túmulo. Quando as mulheres, como a Márcia falou, foram lá e falaram com os discípulos, ele e Pedro foram correndo até o túmulo. João chegou primeiro, mas ele só abaixou e viu os lençóis. Mas Pedro era mais ousado, né? Ele entrou. Depois que Pedro entrou no túmulo, aí João entrou também. Então, ele também, nessa manhã, ele foi testemunha, ele mesmo fala, ele viu e creu naquilo ali. Deixa eu ver se eu acho aqui, eu não sei se eu coloquei a... Então, então aqui, ó, é lá no 20, a partir do versículo 7. Não, vamos pegar um pouquinho antes. Fala assim: saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, que é João, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa, que é o João, do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia não entrou. Ele pode ter ficado com medo, né? As mulheres entraram, mas ele não entrou. Então, Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. E ele viu também os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Olha só que coisa linda, porque ele foi acompanhando aquilo tudo, mas ali naquele momento os olhos de João então foram abertos para poder entender, porque eles não estavam entendendo até então, porque né, na realidade eles esperavam um, um que fosse o salvador da nação israelita politicamente, mas Jesus já tinha falado que não era assim, porque qualquer chefe de Estado, o que primeiro precisa é receber o Senhor Jesus como Salvador, é crer nele, em Jesus como Deus, como Salvador. E aqui então João fala que ele viu e creu. Então veja bem, ele também foi exilado lá em Patmos, a gente sabe muito bem, foi quando ele recebeu a revelação de Apocalipse. Olha como Jesus preparou João para isso tudo, né? E seu evangelho aponta Jesus como Deus. Então foi aquilo que nós falamos, que parecia que ele tinha um discernimento mais sensível, tinha um discernimento mais profundo, vamos dizer assim. Pedro, ele era mais afoito, ele tinha outro temperamento. O Senhor Jesus preparou Pedro também em todas as coisas, tanto que Pedro foi o primeiro pescador de homens, né? Porque logo depois ali do Pentecostes, ele proclamou a mensagem, quase 3.000 pessoas converteram, depois mais na frente, quase 5.000. Então, gente, Deus foi preparando, Jesus foi preparando cada um. Já falamos sobre a palavra amor. No início, João era intolerante, porque quando ele ficou sabendo que tinha alguma pessoa que estava expulsando demônios em nome de Jesus, ele queria proibir aquele homem. E Jesus fala com ele: não, João,
Quem não é contra mim é por mim. Jesus foi tratando com ele. Depois ele era vingativo. As pessoas de Samaria não quiseram receber Jesus. Teve uma hora que eles não quiseram receber Jesus. Aí João fala assim: o senhor quer que mande fogo do céu para poder matar essas pessoas? Jesus falou assim: que isso? Vocês são de que espírito? Jesus não veio para fazer isso, ele veio para salvar, né? E depois também ele foi aquele num dos evangelhos fala que foi ele, né, que pediu para ele, Tiago, que pediu para sentar ao lado de Jesus, mas no outro evangelho que foi a mãe dele, que foi Salomé, né? Então ele foi autoconfiante, pedindo essa posição especial ao lado de Jesus. Mas o Senhor Jesus soube tratar com cada um dos seus apóstolos. É muito lindo isso, queridos, porque o Senhor Jesus trata com cada um de nós de uma maneira diferente. Porque ele sabe, ele conhece a nossa individualidade. Cada um de nós é diferente e é importante para ele, né? Pode passar, Joyce, por favor. E aí a gente viu aqui, ó, como o Senhor tratou João, quando ele fala lá no início, fala vinde, vede, essa palavrinha vede é a mesma palavra que é citada lá em Apocalipse 1 e 2, que a gente vai ler. Alguém abre aí Apocalipse 1 e 2, e alguém abre 1 João 1, de 1 a 3, por favor. Alguém achou? Tira do mudo aí e lê para nós, por favor. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Amém. Então, olha aqui, João fala assim: o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. É a mesma palavrinha quando Jesus falou com ele: vinde e vede. Então, ele viu. E 1 João 1, de 1 a 3. Proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida, aquele que é a vida, aquele que é a vida nos foi revelada e nós o ouvimos. Agora testemunhamos e lhes proclamamos que ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Veja bem, aqui da mesma forma, João cita pelo menos 2 vezes aquilo que nós vimos. Então, isso ficou muito forte para João, porque o Senhor Jesus Cristo falou: vinde e vede. Então, ele viu. E aqui ele ainda fala que viu e apalpou, né? Quer dizer, ele conviveu com o Senhor Jesus Cristo, né? Então, essas duas partes a gente vê que realmente João teve uma experiência muito íntima com o Senhor Jesus, né? Então, o Senhor confiou inteiramente nele quando deixou sua mãe, Maria, aos cuidados de João. E João cuidou de Maria, pelos que os historiadores falam, até no finalzinho da vida dele. Tanto que quando a Roma começou a invadir lá Jerusalém e por fogo, os cristãos fugiram, porque Jesus tinha falado, né? Nós já vimos isso, nós vamos ver novamente. Jesus tinha falado que quando acontecesse essas coisas, era para eles saírem de Jerusalém. E eles obedeceram e saíram de Jerusalém. E João, então, foi para Éfeso, com Maria, onde ele ficou vivendo com Maria até o final da vida deles, né? Ou de Maria,
e dele. Depois nós vamos ver se que é um detalhe muito importante, se nós já falamos sobre isso, porque foi na época da Páscoa e os judeus, por causa da Páscoa, eles foram para dentro de Jerusalém. Jerusalém estava cercada, e o imperador romano ficou assim, sem saber o que estava acontecendo, que em vez deles saírem, fugirem, eles estavam indo lá para dentro. Mas os cristãos, porque lembraram da palavra de Jesus, eles fugiram dali. Então, os historiadores falam que não morreu nenhum cristão nessa época, lá em Jerusalém, porque eles fugiram, eles obedeceram à ordem de Jesus e foram para vários lugares, né? Mas muitos judeus morreram, né? Então, o Senhor confiou a sua mãe, a João, os cuidados de sua mãe para João, e também confiou a revelação de Apocalipse para João, né? Então a gente vê como é que como é que Jesus preparou a vida de João. E por fim, então, o João foi usado para a interpretação do próprio Senhor Jesus no Evangelho. Então a gente vê que o Evangelho de João, eu não sei se a gente pode dizer isso, eu não sei se eu estou falando algo errado, mas parece que no Evangelho de João, a visão que a gente tem de Jesus é muito mais profunda, né? Jesus como Deus, então Jesus se revelou de uma maneira especial no Evangelho de João, o qual conduz, que essa interpretação conduz homens a fatos profundos sobre ele, sobre Jesus, e incumbiu de escrever o documento que revela o Senhor na sua glória, que é o Apocalipse, em graça e poder. Então, foi isso mais ou menos sobre a vida de João, muito superficialmente, né, queridos? Porque quando a gente vai estudar, são muitas coisas. E pode deixar esse aí, Joyce, mesmo. E eu gostaria de incentivar as irmãs de lerem, né? Por exemplo, sobre Maria Madalena, sobre como a Márcia fez sobre as mulheres, né? Que foi tão importante, sobre André, sobre cada um desses discípulos, dessas pessoas que tiveram encontro com Jesus, não foram só os discípulos, né? Nicodemos, José de Arimateia, quer dizer, cita tão pouquinho, mas eles encontraram com Jesus e foram transformados, né? E aí, então, nós temos uns minutinhos ainda, vamos entrar nesse terceiro discurso de Jesus. Nós estamos vendo essas palavras de sabedoria de Jesus lá em Mateus, porque Mateus é que refere mais as palavras de Jesus, né? É o evangelho que contém mais as palavras de Jesus, é Mateus. Então, a gente vai ver que o primeiro discurso, nós vimos que esses discursos a gente sabe disso porque no final de cada discurso está assim, terminando Jesus essas palavras, né? Nós já vimos isso. O primeiro discurso que nós estudamos, que foi as características do reino de Deus. E lá, então, no capítulo 5, 6 e 7. Lá no final do 7, fala assim, quando Jesus acabou de proferir essas palavras. Então, terminou o primeiro discurso. O segundo discurso foi o chamamento dos discípulos, né? Ele chama os filhos do reino, porque o rei estava ali. O rei estava ali. Mas e os súditos? Onde estavam os súditos? Então, Jesus veio semear, nós vamos ver na parábola de hoje. Jesus veio semear, então, para poder ter aqueles súditos, aquelas pessoas que iam seguir o Senhor Jesus, né? Então, o segundo discurso começa lá no capítulo 10 e vai até o final do capítulo 10. E no capítulo 11, 1, fala assim, ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali. Esse foi o segundo discurso que nós já vimos, e hoje a gente vai entrar um pouquinho no terceiro discurso, que começa no capítulo 13. São 7 parábolas. E Jesus, então, através dessas parábolas, ele vai mostrar o mistério do reino dos céus. Ele mesmo fala isso, olha, deixa eu ver onde que ele fala isso aqui, olha. Lá no 13, 11. Então, lá a partir do 10, fala assim, então se aproximaram os discípulos e perguntaram, por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu Jesus, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Vamos lembrar que antes disso, Jesus foi levar o evangelho, foi levar a palavra do reino primeiro para os judeus, mas eles rejeitaram. Então, Jesus agora ele vai para os gentios e começa a falar
através das parábolas, e vai explicar algumas parábolas, ele explica, ele destrincha essas parábolas para os seus discípulos. Então, aqui fala dos mistérios. Então, quando chega no final do 13, lá no 13:53, fala o seguinte: tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali. E então termina o terceiro discurso, que é o que nós vamos ver um pouquinho hoje, né? Não vai dar tempo de a gente ver tudo. Vamos entrar pelo menos essa primeira parábola. São 7 parábolas nesse capítulo, e essas parábolas, elas nos informam sobre o mistério do reino dos céus. 2 dessas parábolas, vocês podem, vai ser uma tarefinha para essa semana, vai ser a gente ler o capítulo 13, né? Ler essas 7 parábolas. 2 dessas foram interpretadas pelo Senhor Jesus, então não tem jeito a gente ter outra interpretação, porque o próprio Jesus falou a palavra e ele próprio interpretou. Então, veja bem, a primeira parábola é a parábola do semeador. A primeira parábola é do semeador e a segunda parábola é a parábola do joio. Essas 2 parábolas, elas são interpretadas pelo Senhor e elas são a base para a gente entender as outras parábolas. Então, a gente não pode fugir dessa interpretação, porque foi o próprio Senhor que deu essa interpretação. Então, como são parábolas, elas são ilustrações, elas podem ser interpretadas de várias formas, mas essas 2 parábolas, elas têm interpretação aqui escrita, né? E são a base para a gente saber a respeito dos mistérios do reino dos céus. Pode passar, Joyce. Eu não vou ler a parábola, eu vou deixar para a gente ler durante a semana, que nós vamos entrar com mais detalhe, mas eu só vou falar aqui um pouquinho, eu sei que as irmãs já sabem sobre isso, mas falar só um pouquinho para quando as irmãs lerem, só para refrescar a nossa memória, né? Então, essa primeira parábola, Jesus conta de um homem que saiu a semear a semente. E nós sabemos que um pouco da semente caiu, são 4 solos, 4 tipos de chão diferentes, no meio das pedras, caiu num solo duro, né? Caiu num solo que depois as outras plantas abafaram a semente, e por final caiu num solo bom. Então, os discípulos perguntam, nos explica essa parábola, e aí Jesus vai explicar. Ele fala que quem semeia é o filho do homem. Isso aqui ele vai falar em Mateus 13:47, é na parábola do joio, né? Não é isso não, eu anotei errado. Espera aí um pouquinho que eu vou ver aqui. A parábola do joio. Lá no 37, gente, desculpa, não é 47, não, é 37. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem, quer dizer, é ele mesmo, filho do homem aqui com letra maiúscula. Então, quem semeia essa semente é o filho do homem, é o próprio Jesus. Então, quando ele começa, ele vai falar assim, que ele chegou, o início do reino do céu se deu com o semear dessa semente. Ele começou a semear essa semente. O que é essa semente? É a palavra de Deus. Arrependei-vos que está próximo o reino de Deus. Foi assim que o Senhor Jesus começou o ministério dele. Na realidade, o reino dos céus começou quando o rei nasceu, que foi o Senhor Jesus Cristo. Mas, efetivamente, foi quando ele começa a proclamar a mensagem dele. Foi aos 30 anos, né? Então, essa semente a respeito do reino dos céus é arrependei-vos, que está lá, que nós já estudamos isso, está lá em Mateus 4:17. Essa é a semente, a palavra de Deus. Ele foi semeando em 4 tipos de terrenos. Ele vai falar aqui na explicação da parábola, né? Apenas um terreno bom responde a essa palavra. Responde positivamente a essa palavra, né? E dá frutos. Vocês vão ver na explicação dele aqui. Então, o rei estava presente aqui no mundo, mas onde estavam os súditos? Então, é exatamente quando são aqueles discípulos, são aquelas mulheres, são aquelas pessoas que creram em Jesus, que ele realmente era o Messias. Então, esses realmente foram onde o reino de Deus foi plantado no coração dele. Então, o Senhor vai percorrendo a Galileia a semear e a chorar, porque ele sabia que apenas 25%, que eram 4 terrenos, então apenas um terreno ia dar fruto, né? E os outros 75% da semente iam ser levadas pelo vento.
Então, ele começa a semear e chorar. Por isso que fala lá, aquele que semeia, chorando a sua semente, volta com os feixes nas mãos, né? Então, é o Senhor Jesus Cristo. Os que responderam positivamente a essa mensagem, eles se tornaram filhos do reino. E agora, queridos, nós vamos ver na semente, na parábola do joio, agora a semente não é mais a palavra, mas são as pessoas onde a palavra foi semeada. Então, nós vamos ver agora que realmente agora existe um domínio que o reino dos céus está dominando aqui na terra, que são aquelas pessoas que receberam o Senhor Jesus. Então, veja bem, hoje o Senhor Jesus nos semeia no mundo onde nós fomos colocados. Nós somos essa semente, nós somos essa palavra de Deus, porque Cristo habita em nós. Então, hoje, a semente é a palavra de Deus, sim, mas a semente somos nós, que nós fomos semeados nesse mundo. Pode passar, Joyce, por favor. Estou passando bem rapidamente. Na próxima semana nós vamos voltar com mais cuidado. Então, vem a parábola do joio. O próprio Senhor interpretou. Vocês vão ler isso com cuidado e vão ver que quem semeia é o filho do homem. O que é o campo? O campo é o mundo. O que é a semente? Agora, a semente são os filhos do reino. Por quê? Porque aquela palavra de Deus já está em nós. Então, nós que vamos proclamar agora. Quem que é o joio? São os filhos do maligno. Porque o joio foi semeado junto com o trigo. Quem que é o inimigo? É o diabo. O Senhor Jesus Cristo fala isso tudo. E o que é a ceifa? A ceifa é a consumação dos séculos. E quem são os ceifeiros são os anjos. Está bem claro aqui, mas muitas vezes a gente faz uma confusão nisso tudo aí. Mas o Senhor Jesus explicou bem claro isso aqui. Pode passar, Joyce? Vamos passar rapidinho finalmente aí. E aí, então, o trigo, quem que é o trigo? O trigo é o Senhor Jesus Cristo, porque ele falou assim, olha, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Isso está lá em João 12, 24. Ele é o grão do trigo, ele teve que cair na terra e morrer por nós, para que desse então fruto. É muito interessante. Hoje nós somos esse fruto, nós somos esse trigo. Mas, infelizmente, está misturado isso na igreja, não a igreja do Senhor Jesus Cristo, mas a igreja, de uma maneira geral, na cristandade, vamos dizer assim. Em todos aqueles que falam que são cristãos, muitos não são cristãos, eles só falam, mas não são. Então, eles são o joio. Então, veja bem, no início havia apenas um grão, mas hoje há muitos grãos. Eu sei que tem vocês sabem disso também, que tem um provérbio, né? Acho que é provérbio chinês, que eles falam que a gente sabe quantas sementes tem numa maçã, mas a gente não sabe quantas macieiras tem numa semente, ou quantas maçãs tem numa semente. Porque quando você planta uma semente, ela dá um pé de maçã e dá um monte de maçã, né? Sim? Então, esse é o mesmo processo do grão. O grão, o Senhor Jesus Cristo, caiu na terra, morreu por nós, e por causa disso, nós nos transformamos nos pezinhos de trigo. Nós somos o trigo. Por quê? Porque nós temos a vida de Cristo em nós. E aí, então, ele é o filho unigênito do Pai, mas ele conduz muitos filhos à glória. Está lá em Hebreus 2:10. Hoje, ele é o primogênito do Pai, porque tem outros irmãos que somos nós. Que coisa linda e maravilhosa é isso, não é, irmãos? Minhas irmãs, olha, a vida de Cristo está em nós. Então, o Senhor semeou esse trigo nesse mundo, num lugar muito inóspito, muito difícil, mas ele nos semeou para que a gente dê fruto, né? E 100% de fruto. E ele espera, então, que a gente cresça para atingir a maturidade. E eu sei que nós sabemos também dessa figura, né? Porque ele, quando as pessoas, quando os anjos falam com ele, não, vão lá arrancar o joio, ele fala assim, não arranca o joio, porque pode ser que você arranque o trigo junto. Por quê? Porque o joio e o trigo, eles são muito semelhantes até amadurecer. Mas depois que amadurecem, eles são bem diferentes. É o que nós vamos ver depois disso, né? Que realmente o trigo, ele se dobra, ele se curva, o joio não, o joio fica ereto. Então, quando os ceifeiros vão colher lá no campo, eles sabem distinguir.
E outra coisa importante, as raízes do trigo, eles começam a soltar dessa terra. Então, essa figura é uma figura muito linda, queridos, muito linda. Nós vamos entrar mais nisso na próxima sexta-feira, se o senhor permitir, né? Vamos acabar de estudar essas parábolas do capítulo 13 de Mateus, que a gente começa a entender muitas coisas sobre o reino de Deus, quer dizer, o reino dos céus, quer dizer, a gente faz um pouco de confusão, né? Mas os nossos olhos vão ser abertos mais um pouquinho, se o Senhor assim permitir. Pelo menos foi o que aconteceu comigo quando eu estava estudando isso aqui, né? E com a ajuda de irmãos, é o que eu falo com as irmãs. Isso que eu tenho falado com as irmãs aqui não são coisas minhas, graças a Deus que não são, mas são de irmãos sérios que estudaram a palavra de Deus com profundidade e eles então puderam trazer essa luz para nós, né? Então, queridos, eu creio que está na hora da gente terminar aqui, nós vamos terminar por aqui, mas na próxima sexta-feira nós vamos continuar com o capítulo 13. Eu queria pedir muito às irmãs que lessem esse capítulo bastante vezes. Se você ainda quiser compartilhar sobre alguém que encontrou com Jesus, você tem toda a liberdade de compartilhar. Nós somos muito enriquecidos quando qualquer um de vocês compartilha aqui. E isso é muito importante. E eu gostaria de deixar essa tarefinha, então, para a gente estudar com mais profundidade. Se você tiver dúvida, então, e quiser fazer perguntas, faça perguntas também. Se a gente não souber responder, nós temos outros irmãos que têm mais conhecimento que a gente, que vão poder nos ajudar também nisso aí, viu, queridas? Então, eu vou terminar por aqui. Alguém podia orar por nós, agradecendo esse dia, né, esse tempo que a gente teve aqui de comunhão. Foi muito bom, né? E eu sei que talvez umas irmãs queiram falar alguma coisa, queiram perguntar, mas nosso tempo já foi embora. E você pode fazer isso ou no grupo, ou particular, né? Comigo, ou então na próxima sexta-feira. Esse tempo aqui, queridos, é um tempo de comunhão. É um tempo de você falar, de você perguntar, de nós. É um tempo assim, não é um tempo fechado. Às vezes eu fico falando, mas não precisa ser assim. Você tira do muro e me interrompe, tá bom? Alguém quer falar antes da gente orar? Vamos orar então, queridos. Alguém ora para nós, agradecendo esse tempo, agradecendo a palavra de Deus, que é tão maravilhosa, né? Que nos ensina, nos encoraja, nos faz conhecer mais o Senhor Jesus. Alguém ora para nós aí, por favor. Senhor, nós te damos graças por essa manhã tão preciosa, pelo fato do Senhor ter nos reunido aqui em torno Amém. do teu nome, Senhor, e cada vez que estamos juntas, o Senhor ordena a bênção, Senhor, e Amém. esse é o nosso coração de gratidão nessa manhã, de Amém. podermos juntas aqui vermos um pouquinho mais da sua pessoa, de quem o Senhor é, do que o Senhor fez, da Amém. sua obra maravilhosa, Senhor, e o nosso clamor é que o Senhor ganhe cada vez mais o nosso coração, que o Senhor Amém. se revele a nós, que nosso coração esteja aberto para as suas revelações ao lermos a tua palavra, ao meditarmos naquilo que o Senhor deixou para nós. Ó, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso provedor. Ó, Senhor, Amém. tudo nós temos na sua pessoa, Senhor, e nós te agradecemos pela vida de cada uma aqui, porque Amém. sabemos que não estamos aqui ao acaso. O Senhor nos reuniu aqui Amém. nessa manhã com um propósito, Pai. Ó, Senhor, muito obrigado por isso. E ao Amém. meditarmos novamente nessa porção tão preciosa que vimos hoje nessa manhã, ó Pai, que o Senhor nos revele mais ainda de Ti mesmo, Senhor. Ó Pai, que nós venhamos a que nós sejamos, que nós diminuamos e o Senhor cresça em nós, Senhor. Amém. Em nome de Esse Jesus. que é o nosso desejo, Senhor. Que o Amém. Senhor cresça, que o Senhor reine em nossas vidas. Ó Pai, Amém. obrigado pela vida da Raquel, da Joyce, Senhor, que tão prontamente têm sido deixadas ser usadas por Ti, Senhor. Obrigado mesmo. Que o Senhor acrescente mais e mais a vida delas. É o Amém. nosso pedido nessa manhã e nossa gratidão ao Senhor, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, irmãs. Deus abençoe. Obrigada, Obrigada, viu? gente. Obrigado mesmo. Obrigada. Foi muito bom, viu, irmão? Foi muito